estou dizendo tudo isso? Porque o artigo 3º do nosso querido Código Penal Militar, ele fala, os casos omissos desse código, no Código de Processo Penal Militar, poderão ser supridos pela legislação de processo penal comum. Então, veja só, senhores advogados, vocês têm que ser especialistas em processo penal comum, porque lá na Lei Processual Penal Comum está cheio de institutos que melhoram a condição do seu cliente. E na condição, pensando que o Código de Processo Penal Militar é mais gravoso ou então é omisso, você vem aplicar o artigo 3º. E não é só isso, né? A jurisprudência, os usos e costumes militares, os princípios gerais do direito e analogia. É claro que essas últimas alíneas você já conhece. O que é importante mesmo era você saber que o CPP comum pode sim ser aplicado no âmbito da justiça militar, no caso de omissão, tá bom? Olha só, então, resumindo, né? Resumindo, é possível aplicabilidade na justiça militar? E eu digo, cabe à defesa pleitear. Você vai se pautar em doutrina, você vai se pautar em jurisprudência, e se não tiver doutrina e jurisprudência, você vai criar uma tese. Por que não? Você vai criar uma tese, por que não? Para prisão domiciliar, está lá no CPP, medidas cautelares diversas da prisão, acordo de não persecução penal, também na questão dos crimes militares extravagantes, né? A questão aí do conflito entre leis especiais, né? Como, por exemplo, lei de drogas, né? Nós temos, dentro do Código Penal Militar, um crime de tráfico, tudo bem? E nós temos a lei de drogas, que é especializada na questão de drogas. Qual lei é mais especializada? A lei, o crime militar, o Código Penal Militar ou a lei de drogas? Depende da posição em que você está na relação processual. Porque o crime de tráfico que tem no Código Penal Militar, ele tem uma pena 3 vezes menor do que da lei de drogas. A pena máxima é de 5 anos. Ao passo que a lei de drogas, a pena máxima para o tráfico é de 15. Então, obviamente, o que você vai falar? Você vai falar que o Código Penal Militar, neste caso, ele é mais especial em relação à lei de drogas, porque foi praticado por um militar dentro do quartel, em uma condição de crime militar. Tá bom? Agora, no crime de trânsito, veja, o crime de trânsito, você pode tentar pleitear a aplicação de algum crime de trânsito, diferentemente da lesão corporal do Código Penal, em razão de que lá na lei de trânsito, imagine que um policial ele tenha praticado o crime de lesão corporal culposa, tá? Ou lesão simples. O que é que tem na lei de trânsito? Você tem a possibilidade da representação da vítima, não é? Você tem a possibilidade da representação da vítima. Então, você, como advogado, pode sim pleitear que, uma vez a vítima de um crime de trânsito praticado por um militar não ter demonstrado a intenção de processá-lo e julgá-lo, aliás, vamos supor que você colha, né, o depoimento dela, registre em cartório, de que ela não quer ver aquele militar processado e julgado, que ele ajudou ali a socorrer, pagou os remédios e tal, você vai pleitear o quê? Que neste caso, em havendo uma divergência, um conflito de leis especiais, Código Penal Militar e Lei de Trânsito, você solicita que seja aplicada a lei de trânsito. E, neste caso, você solicita que a vontade da vítima seja atendida. Veja, senhores, se vocês se lembram, no Código, na Justiça Militar, a ação penal ela é pública e incondicionada. Não há ação penal pública condicionada. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você, como advogado, você, como defensor, não só pode, mas deve buscar tudo aquilo que é de interesse ao seu cliente. Ah, mas o Código Processual Penal e Penal Militar, eles são claros dizendo que a ação penal pública é incondicionada, pouco importa, porque neste caso existe um conflito aparente de normas, né? No caso do crime de trânsito. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar pleitear a lei de trânsito e, junto com a lei de trânsito, todos os benefícios processuais da lei de trânsito. É uma tese que pode prosperar a qualquer momento e é uma tese que tem muita gente dizendo. Eu estou dizendo que você vai inovar, você não vai inovar porque já existem muitos artigos, existem muitos bons escritores falando isso. Então você vai trazer. A chance de perder, né, da Justiça Militar dizer que não pode se aplicar a questão da representação da vítima é grande.
Mas quem sabe não chegamos no STJ? Quem sabe não conseguimos um precedente favorável? Quem sabe não chegamos ao STF? O STF, ele é uma corte que, normalmente, quando chega crime militar lá, ele tende a ser bem mais benevolente que quaisquer justiças militares. Tá bom? Ok? Pessoal, disso que eu falei até agora, tem alguém alguma dúvida? Pergunte.